Dando continuidade, então, a zeros da função, né, de função quadrática, nós fizemos a primeira parte teórica, dando a ideia de como se resolver os zeros da função. Lembrando que zeros da função quadrática nada mais são do que as raízes de uma equação de segundo grau. Então, aqui nós vamos trabalhar exemplos para encontrar esses zeros da função. Então, determine se existirem os zeros da função quadrática f de x igual a x quadrado menos 2x mais 35. Bom, o primeiro passo é igualar a função a zero. Então, no lugar de f de x, eu troco por zero, né? E aí eu vou ter uma equação do segundo grau. Vou ter os coeficientes a, b e c. Quando não tem nada que acompanhe a letra, é 1, né? Então, eu tenho 1x², então meu coeficiente A vale 1. Meu coeficiente B é o valor que acompanha x, é o menos 12. E o termo independente é o meu C, 35. Então, a gente já falou que o primeiro passo é encontrar o discriminante. O discriminante que é aquele que vai determinar se existem ou não raízes na equação ou os zeros da função. Então, a gente usa o delta para representar, e a fórmula é b ao quadrado menos 4ac. Substituindo os coeficientes na fórmula, eu vou ter que b ao quadrado, então menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, e vezes c, que é 35. Menos 12 ao quadrado, 144. Menos 4 vezes 1 vezes 35, dá menos 140. Então, eu vou encontrar que delta é igual a 4. Como delta é 4, então o delta é um valor positivo, isto é, maior que zero. Logo, existem duas raízes reais distintas ou diferentes, né? Então, sei que eu vou ter duas respostas. E a gente aplica a fórmula para resolver a equação de segundo grau. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Eu posso fazer numa única fórmula e depois separar em duas raízes, ou eu posso já fazer soma de raiz de delta e subtração de raiz de delta. Aqui nesse exemplo, ele já deu separado as duas raízes. Então, menos b, meu b é menos 12, vai ficar menos 12, vai dar mais 12, mais a raiz de 4, que é o delta que nós encontramos, dividido por 2. Então, eu vou ter 12 mais 2, 14 por 2, 7, e 12 menos 2 por 2, 5. Então, eu vou falar que os zeros da função de f de x igual a x² menos 12x mais 35 são 7 e 5. Como eu disse, nós calculamos um delta, que é o nosso discriminante, ele é positivo, tem duas soluções, duas raízes, que é o 5 e o 7, e são diferentes. Então, eu posso falar que o meu f de 7 é zero. Isso quer dizer o quê? Se eu substituir 7 na minha função, no lugar de x, eu vou encontrar zero como solução. Se eu substituir x por 5, eu também vou encontrar zero nessa solução. Ok? Isso é determinar os zeros da nossa função. Isso através do cálculo. Nós temos um outro exemplo, que é o exemplo 3, que também é para determinar se existirem. Nesse caso, é um caso onde nós vamos descobrir que não tem, né? Então, substituindo f de x por zero, gerando uma equação de segundo grau, temos o coeficiente a, b e c. Substituímos lá no nosso delta. E quando fazemos a conta, o que nós encontramos é um delta negativo. E aí, quando delta é negativo, isso quer dizer delta é menor que zero, não existem raízes, ou não existem raízes, desculpa. Não existem raízes reais ou não tem zeros reais. A gente também falou isso na parte teórica. Então, essa função não tem zeros reais.
A gente já falou isso e vai rever isso em gráficos, né? O porquê isso? Quando eu tenho duas soluções, iguais ou diferentes, é porque a curva da função quadrática, que é uma parábola, ela passa pelo eixo x. E quando não tem raízes reais ou não tem zeros reais, é porque esta parábola, essa curva, não corta o eixo x. A gente vai estar vendo nas próximas aulas sobre isso. Próximo, esse aqui eu quero construir com vocês. Então, para que valores de k, a função f de x igual a x² menos 2x mais k tem zeros reais e diferentes. Quer dizer, eu preciso colocar um valor aqui no lugar de k. Lembre que k aqui para a gente vai ser o nosso c, porque é o valor independente, né? Eu tenho um valor que está aqui com o meu x², que é 1, meu valor que está com x é menos 2, então eu tenho... Já vamos escrever aqui. Que meu A é igual a 1, meu B é igual a menos 2 e meu C é igual a K. Então, são esses os coeficientes que eu tenho nessa função. Quem acompanha x² é 1, então é o meu A. Quem acompanha x é o menos 2, então é o meu B. E quem sobrou é o meu C. Então, no caso aqui é K. Ok? Para que existam duas soluções reais e diferentes, existe uma condição. O delta tem que ser positivo. O delta tem que ser maior que zero. A gente já viu isso também. Bom, e quem é meu delta? Meu delta, pela fórmula, é b² menos 4ac, meu discriminante. Então, ele quer descobrir quanto vale k para que existam duas respostas e elas sejam diferentes. Então, vou fazer a substituição dos coeficientes na minha fórmula e falar que isso é maior que zero. Óbvio, vou ter a incógnita k, e aí eu vou descobrir quanto vai dar esse k quando substituído aqui. Então, b² é menos 2 ao quadrado, fazendo as substituições, menos 4 vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale k. Isso tem que ser maior que zero. Menos 2 ao² dá 4. Então, eu tenho que 4 menos 4 vezes 1 vezes k é 4k. E isso é maior que zero. Então, eu tenho que menos 4k. Eu vou trocar o 4 de membro. Como ele está somando desse lado, ele vai para o outro lado subtraindo. Então, vai ficar maior que menos 4. Aí eu tenho que lembrar de uma regrinha que a gente também já conversou, que quando eu troco os sinais em uma inequação, aqui é uma inequação, por que inequação? A equação é igualdade, a inequação é quando eu trabalho com desigualdade, maior, menor, diferente. Então, no caso aqui, quando eu multiplico por menos 1 para trocar o sinal do K, do valor que está com K, eu troco o sinal inclusive da minha inequação. Então, vai ficar assim, 4k menor que 4. Então, eu troquei esse sinal do menos 4 para mais 4, né? Porque é como se eu fizesse a distributiva do sinal para todo mundo. Então, menos e menos mais. Maior, quando eu inverto, ele fica menor. E menos 4, menos e menos, vai dar mais também. Então, aqui eu vou tirar aqui K é igual, não, né? K é menor que 4 dividido por 4. Né? O 4 está multiplicando, passa dividindo. Então, a gente tem aqui a resposta. E para que
existam duas raízes reais e diferentes, ou dois zeros reais e diferentes, o valor de K tem que ser menor que 1. Quer dizer, qualquer número menor que 1 que eu colocar no lugar de K, eu vou encontrar duas respostas diferentes, dois zeros diferentes. É isso que está dizendo aqui na resposta final. Portanto, a função terá dois zeros reais e diferentes para quaisquer K, quer dizer, qualquer número real que eu coloque ali, desde que ele seja menor que 1. Então, se eu colocar aqui 0,99999, eu vou encontrar duas soluções diferentes. Vou colocar 0. Vamos pensar em números inteiros para facilitar. 0 ou qualquer número negativo, eu vou encontrar valores reais. Se você colocar um aqui, já não dá mais zeros reais diferentes. Eles já serão iguais. E se for maior que 1, aí é uma outra parte que a gente vai estudar também mais para frente, nas inequações. E quando ele for maior que 1, eu não vou ter solução, né? Eu não vou ter zeros para essa função. Tá bem? Então, aqui, na realidade, é você identificar quem são os coeficientes e aplicar a definição. Zeros reais diferentes, um delta maior que zero. Se ele falasse 0 reais e iguais, eu ia usar delta igual a 0. Aí você acharia K igual a 1 aqui. E se você falasse que não tem zeros, você ia colocar delta menor que 0. E quando chegasse aqui no final, você ia achar um K maior que 1. Né? Daí você vai ter que inverter o sinal. Tá bem? Então, esse é o nosso exercício 5 para você aí. O exemplo 5. O sexto exemplo também, como eu disse, eu deixei ele já pronto na forma fatorada, perdão, na forma escrita aqui, e a gente vai complementar. É um exercício de forma fatorada. A gente comentou também no vídeo anterior, mas agora a gente vai mostrar como se faz. É dada uma função, no caso aqui, x² menos 5x mais 6. A forma fatorada é essa que eu coloquei nesse quadro vermelho aqui. Como eu escrevo uma função na forma fatorada? O a, que é o coeficiente, vai multiplicar x menos a primeira raiz vezes o x menos a segunda raiz. Então, para eu escrever na forma fatorada, o que eu preciso descobrir? Eu preciso descobrir minhas duas raízes, ou meus dois zeros da função. Porque o a eu pego direto aqui na função. Quando não tem nada na frente de x², é porque é 1. Então, seria 1 vezes, e então o que eu preciso descobrir é quanto vale x1 e x2. Bom, como eu descubro x1 e x2? Fazendo a função igual a 0. Então, você vai substituir, vai cair na equação de segundo grau e vai fazer todo o processo que a gente já sabe. Calculou delta, meu delta deu 1. Se delta deu 1, então ele é positivo. Existem duas raízes reais. Vem aqui e substitui na fórmula. Menos o b, menos 5, mais ou menos raiz de delta, que é 1, sobre 2 vezes a. E aí você vai encontrar 5 mais ou menos 1 sobre 2. Quer dizer, eu tenho duas raízes. 5 mais 1 dá 6, dividido por 2 dá 3, está aqui. 5 menos 1 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2. E aí eu escrevo ela na forma fatorada. O que tem que colocar na forma fatorada? O valor de A, não tem nada aqui na frente, ó, tem até uma observação. Como A vale 1, não precisa ser escrito, né? Você não vai precisar escrever 1 aqui na frente, não tem essa necessidade. E aí você vai escrever nesse formato, x menos a primeira raiz, x vezes a segunda raiz. Não importa a ordem, tá bem? A ordem para a gente não importa, porque os dois vão ser multiplicados. Como é x menos a raiz, o que vai acontecer? Sempre que você encontra as raízes, você vai colocar elas aqui, multiplicando o sinal. Mas como elas são positivas, elas vão se tornar negativas. Então, uma dica é,
Sempre que você encontra as raízes e quer escrever na forma fatorada, você faz o quê? Escreve já com sinal trocado. Então, x menos 3 e x menos 2. Isso quer dizer, se você encontrar essa forma fatorada, você sabe quais são as raízes. Se é x menos 3, então a raiz é 3. Lógico, porque se eu colocar 3 no lugar de x, zera isso aqui. Se você colocar 2 aqui, ele zera esse outro termo. Tá bem? Tem o item B também do mesmo modelo. O item B, está aqui. O item B, ele começa com o coeficiente A 5, e aí escreve 5x² mais 10x mais 5. Então, nessa função g, primeiro passo, igual a zero, calcula o discriminante. Nesse caso, o discriminante deu zero. Se o discriminante deu zero, existem duas raízes reais iguais, né? A gente sabe disso. Substitui na forma. Vai ficar lá, menos b. Meu b vale 10, então menos 10, mais ou menos raiz de zero sobre 2 vezes 5, que é meu a. Então, eu vou ter menos 10, mais ou menos zero, é zero. Vai ficar menos 10 sobre 10, e a resposta vai dar menos 1. Só que como meu delta é zero, eu tenho que saber que eu tenho duas respostas iguais. Eu posso fazer uma conta só, né? Eu não precisaria fazer assim, menos 10 mais zero por 10. Depois a outra, menos 10 menos zero por 10. Que vai dar a mesma coisa. Eu sei que vai dar a mesma coisa. Então, sem precisar fazer toda essa conta aqui desnecessária, entendeu? Você pode já fazer direto, sabendo que vai ter uma única resposta, mas ela vale para as duas raízes. E como eu escrevo, então, agora na forma fatorada? É o A, vou voltar aqui em cima, ó. Lembra aqui, ó. É sempre o A, daí x menos uma raiz, x menos a outra raiz. Nesse caso aqui, o 5, aí vai ficar x menos o menos 1, vai dar mais 1, por isso que eu falei, esse aqui já troca o valor. Se aqui é menos, aqui você já coloca mais. X menos 1, são duas raízes. E aqui ele usou ainda da forma fatorada no sentido de pegar x², perdão, x mais 1 vezes x mais 1, como são coisas iguais, ele colocou já x mais 1 ao quadrado. Quer dizer, esses, como são iguais, eu posso juntar aqui como quadrado. Aqui não tinha como, né? Naquela anterior que a gente fez, era x menos 3 e x menos 2, são coisas diferentes, não tem como juntar. Então, aqui, eu usei isso. Se você fizer essa distributiva, você volta lá para a nossa função inicial, tá bem? Então, essa é a ideia de fazer a escrita na forma fatorada. No próximo exemplo, eu deixei ele aqui pronto, mas eu vou montar ele, deixar aqui embaixo, e a gente vai montando ele para facilitar. Então, a gente vai observar que ele não deu a função, ele quer saber a função. Então, o que ele vai fazer é a condição o contrário dessa. Aqui eu tenho a função, encontro as raízes e posso escrever na forma fatorada, né? Ou, vamos voltar lá no início. Tenho a função, encontro as raízes. E aí eu posso trabalhar com as raízes de soma, produto. Então, o que a gente vai fazer é, agora pegar essa parte final aqui e voltar para escrever a função que foi dada. Então, na verdade, a ideia é essa, fazer a volta. Então, qual é o princípio? Eu vou recortando aqui. Então, a gente vai escrever como seria a forma fatorada. A forma fatorada seria essa aqui, ó. Vamos identificar. Ele me deu os zeros como sendo 2 e 5. O que são os zeros?
Os zeros são as minhas raízes. Então, se ele já me deu esse valor, eu já sei quem entra aqui e quem entra aqui. Ele não me deu o A, ele me deu os zeros. Então, eu sei que a forma fatorada é o A vezes x menos a primeira raiz e x menos a segunda raiz. Então, se aqui é 2 e 5, que é menos 2 e menos 5, né? Pela forma. Bom, ele me deu um ponto. Quando ele me dá esse ponto aqui, ele está me dizendo que... Vamos traduzir isso. Ó, deixa eu até mudar aqui. O 1 é o meu x. E o meu 4 é meu y. É um par ordenado. Só que o meu y é a mesma coisa que o f de x. A gente já falou isso também em vídeos anteriores. Então, o que eu posso fazer é falar, se eu fizer o f de 1, que é o meu x, ele vai dar quanto? O valor de y, que é 4. Então, é isso que está escrito aqui. Identificar que esse ponto é a mesma coisa que escrever isso aqui. Meu x, quando aplicado na função, ele gera 4. Lembra lá dos nossos conjuntos? Eu tenho 1 aqui, tenho 4 aqui, aplico uma função f no primeiro e encontro no segundo. Essa é a ideia. A gente também já falou isso lá em funções no começo. Então, deixa eu só voltar aqui que eu falei e escrevi errado. Aqui é o nosso 4, né? Não o nosso y. Aqui vale 4. Bom, sabendo que o 1 é x e o f de 1 é 4, se eu vier para cá e trocar isso que eu sei aqui, então ele vai ficar assim, ó. Eu estou pegando do texto pronto para ficar melhor na hora de visualizar, tá bom? Até eu escrever, a escrita fica ruimzinha. Então, tá assim. No lugar de x, como ele me deu ponto 1, eu vou trocar x por 1. E aonde tiver x, eu vou colocar 1. Onde tiver x, eu vou colocar 1. Muito bem. Qual outra coisa que eu sei? Que o f de 1 vale 4. Acabamos de ver aqui pelo ponto. Se o f de 1 vale 4, agora eu faço essa conta. 1 menos 2 dá menos 1, e 1 menos 5 dá menos 4. O que eu estou fazendo? Eu estou determinando qual é o valor do A. O que eu estou fazendo aqui é uma continha para descobrir quanto vai valer meu A. Continuo fazendo conta. Menos 1 vezes menos 4 dá mais 4. Deixa eu já... Isso aqui que a gente não vai usar. Logo, eu já sei quanto vai valer meu A. Meu A vai valer 1, porque o 4 vai passar dividindo. E aí vai ficar 4 dividido por 4, dá 1. Então, meu A vale 1. Então, o que eu fiz até agora, na realidade, tudo foi para descobrir quanto vale o A. Porque lá no início, eu não tinha o valor de A. E eu preciso para escrever a equação. Agora, como fica? Vou cortar aqui para a gente. Dessa forma, o que vai acontecer? O A vale 1, x menos a primeira raiz, que vale 2, x menos a segunda raiz, que vale 5. O que eu tenho aqui é um produto. 1 vezes não vai mudar o valor. Se você fizer a distributiva, então você vai ter x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 5, menos 5x, menos 2 vezes x, menos 2x, e menos 2 vezes menos 5,
dá mais 10, né? Porque a gente está fazendo o produto distributiva. E aqui, menos 5 menos 2, eu chego nesse menos 7. Logo, essa é a equação que gera essas raízes e que passa no ponto 1 e 4. Então, quando a gente usa que artifício? A gente usa um artifício reverso. Eu pego uma função genérica, né, que é a forma fatorada, substituo a raiz primeiro. Depois, de acordo com o ponto, substituo o valor de x, acho o valor de a, aí eu volto na primeira e aí eu faço as trocas para distribuir. Né? Troco a e aí eu faço toda a distributiva para descobrir qual é a função do segundo grau, que serve para ter zeros 2 e 5 e passar pelo ponto 1 e 2, nesse caso. Tá bem?